Bom pessoal, sou o aluno Eduardo Alves da turma 214 do Colégio Militar de Brasília e hoje eu vou estar falando aqui nessa terceira aula nossa sobre prisma. Vou dar esse exemplo aqui, ele é pouco comum, eu já vou adiantar que é um prisma oblíquo, né, de base hexagonal, a base dele é um hexágono. Ele é pouco comum porque a gente trabalha mais com prisma reto, mas é bom saber disso aqui porque tem coisa que aparece aqui que acaba não aparecendo no prisma reto. E é isso, vamos começar aqui. Primeiro eu vou mostrar para vocês o que cada uma coisa significa, né? Bom, essas linhas em laranja, que foram traçadas da base até a base, que no caso está em cima, a outra base, são a aresta lateral, né? Essas aqui, que estão na própria base, como vocês já devem saber, é a aresta da base. O que diferencia um prisma reto de um prisma oblíquo? Bom, diferencia que no prisma oblíquo, a aresta lateral vai ser diferente da altura. Então deixa eu adiantar isso aqui para vocês. Bom, o que diferencia? Vou chamar isso aqui de G. G. Bom, o G é diferente da altura. Isso é a principal coisa, né? A diferença de prisma oblíquo para prisma reto. Bom, e o que acontece quando a altura é diferente de G? Acontece isso daqui, ó. A gente traça a altura, né? Que é do ponto lá superior até o plano da base, formando um ângulo de 90 graus. E tá vendo aqui que ele forma esse ângulo alfa? Bom, esse ângulo alfa diz em relação ao quê? Ao plano da base e esse G aqui que a gente marcou, né? Que é a aresta lateral. Então ele vai formar esse ângulo alfa. E aí, se na questão ele pode nos dar a altura, pode nos dar essa aqui, ele pode nos dar essa aqui, essa medida dessa, como é que é o nome? Dessa aresta lateral, perdão. E a principal coisa que a gente pode saber, que a gente precisa saber aqui, é que se ele der uma desses dois casos e estiver pedindo, é bom a gente saber razões trigonométricas, que é aquilo de seno, cosseno e tangente. A gente usa bastante aqui, né? Cateto oposto, cateto adjacente em relação ao ângulo alfa, hipotenusa. Então é bem comum mesmo cair isso para a gente interligar com relações trigonométricas. E se ele der esse valor e esse valor, a gente pode usar até Pitágoras, né? Mas isso aí vai dar a questão de vocês, se vocês quiserem usar. Mas dá para usar trigonometria, né? Razões trigonométricas e Pitágoras, dependendo do que ele te dá. A outra coisa que é bom falar é que no prisma reto, que a gente já vai ver, é que essas faces laterais, tá vendo aqui, ó? Cada uma dessas coisas aqui, ó, que no caso, como é um hexágono, possui 6 faces laterais e 2 bases, ou seja, ao todo são 8 faces. Mas enfim, concentrando aqui, essas faces aqui não são retângulos. Por quê? Porque o ângulo está inclinado e elas são formadas por paralelogramos. Também a mesma forma de medir base vezes altura para saber a área de cada uma, né? E essa é a grande diferença entre um prisma oblíquo e um prisma reto. Mas antes, eu também quero dizer o seguinte: como que a gente calcula a área total e o volume desse cara aqui? Bom, a gente consegue ver aqui que é um prisma hexagonal, né, de base hexagonal, oblíquo de base hexagonal. Então significa que a base é um hexágono e a gente usa a fórmula da área da base, né, que no caso é a fórmula do hexágono, e multiplica pela altura. Mas sempre tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o professor, a questão quer complicar e aí te dá uma das medidas daqui e a gente não pode usar isso como altura. Por quê? Porque a gente já tinha falado isso. O G aqui pode ser maior, pode ser menor do que a altura, ou seja, é diferente. Então a gente não pode usar. A gente tem que saber a altura. A altura é essencial pra gente. Então, beleza. Aí a gente calcula a área da base. A área da base
aqui como é um hexágono, a gente vou colocar aqui, ó, a área da base. Um hexágono, pessoal, quando a gente traça as diagonais dele, que as diagonais é um vértice ao outro, ele passando pelo centro, quando a gente traça isso, a gente sabe que, como é que se diz? Que forma 6 triângulos equiláteros. E a forma de um triângulo equilátero, deixa eu ver aqui, senão não vai dar. A fórmula de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é de um triângulo equilátero. Isso aqui é de um triângulo equilátero. Tá vendo? E, se a gente está fazendo lá e fórmula 6 aqui, o que isso significa? Significa que a área de um hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Ou seja, a área do hexágono, meu Deus, a área do hexágono ficou feio, hein? É 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aqui dá para simplificar, né? Por 2 fica 2 e 3, mas eu deixo assim que eu acho melhor, né? Porque é mais fácil de lembrar, porque se a gente ficar simplificando, às vezes a gente pode até acabar esquecendo por não ser mais a mesma forma. Mas enfim, essa é a principal característica. E agora a gente vai para o prisma reto, né? Que o prisma reto, já vou logo adiantando, a principal coisa que faz ele ser um prisma reto é que o G, ou seja, a aresta lateral, é igual à altura, entende? E todos eles vão estar formando ângulos, no caso aqui, ó. Nesse caso, está formando um ângulo aqui, ó. Vou colocar um beta, porque para não ser igual ao alfa. Nesse caso aqui, está formando um ângulo beta, mas no caso de um prisma reto, esse ângulo será de 90 graus, entendeu? E isso que caracteriza o G igual ao H. Então é isso, eu vou dar um espaço aqui para vocês copiar se vocês quiserem. E agora eu vou apagar aqui o quadro e vou falar um pouco melhor sobre prisma reto. É isso, galera. Bom, pessoal, voltando aqui com o prisma reto, eu desenhei aqui do lado, ó, o G que a gente tinha chamado, né, que é a aresta lateral, e a altura. Aqui nesse próprio desenho aqui, nessa ilustração, a gente consegue ver, né, que a altura do prisma reto é igual à sua aresta lateral. Isso é a principal característica. A outra característica muito importante é que a altura ou a aresta lateral, ela forma 90 graus com a base, entende? Então, eu ia desenhar aqui porque está meio tortinho, mas enfim, é só mera ilustração. E outra coisa que eu ia falar para vocês é que dá para ver que esse de baixo aqui é diferente desse de cima, mas eu fiz assim só por perspectiva mesmo, para a gente poder traçar as linhas e ficar assim, tipo, mais visível, né? Bom, as fórmulas continuam as mesmas, mas eu vou demonstrar aqui para vocês, vou deixar de roxo. Vamos lá. A área lateral, a aresta lateral, a face lateral, que no caso é isso aqui, ó. Deixa eu tentar aqui. A face lateral, que no caso são 6 faces laterais, tá vendo que agora é formado todos por 90 graus? Ou seja, agora a face lateral de cada um é um retângulo. Isso mesmo, um retângulo. E dependendo, pode ser quadrado. Mais difícil, né? Mas pode ser quadrado. Mas vamos pensar que é um retângulo. Enfim. Como que a gente acha a área de um retângulo? É a base vezes a altura. Então, beleza. Então a gente sabe que a área lateral é um retângulo. Cara, eu vou precisar apagar aqui. Ah, não. Vou deixar aqui do lado. Qualquer coisa eu... Vou apagar isso aqui, ó. Beleza? Esse G aqui. Já deu pra entender, né? Que a altura é igual a G e G é igual a altura. A gente pode até colocar aqui que é igual ao G. Bom, beleza. A área lateral é o seguinte, como que a gente calcula? A área lateral. Nesse caso aqui é um hexágono, ou seja, tem 6 faces laterais. Então é 6 vezes, vamos dizer que aqui é A e aqui a altura, né? É G. A gente já colocou. Então vamos lá. A área lateral é 6 vezes A vezes G, né? Que é 6 vezes a área... A área
de um retângulo. Caraca, ficou muito feio esse retângulo. Mas enfim, é 6 vezes a área de um retângulo. Então assim a gente acha a área lateral. E a área total, a gente precisa somar todas as áreas, né? Então, a área total é igual à área da base, 2 vezes a área da base, porque tem a base aqui embaixo, tem a base aqui em cima, né? Então é 2 vezes a área da base, mais, né? Que a gente precisa somar com todas, então é mais a área lateral. A área lateral. Bom, a base pode ser de diferentes formas, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono, pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser de infinitas formas. Então a gente deixa assim, que é uma forma mais genérica. E então vamos fazer nesse caso aqui, ó. Nesse caso é uma base hexagonal. Então como a gente já tinha falado, a área total é igual a 2 vezes a área de um hexágono mais a área lateral, né? Então beleza. A área de um hexágono é 6 triângulos equiláteros. Então a área total é igual a 2 vezes 6, que multiplica, a gente chamou de A, né? Então eu vou colocar aqui, ó, a gente tinha chamado de A. Eu vou colocar L para a gente não confundir. L. Então é 2 vezes que multiplica L. Opa. 2 vezes que multiplica 6, L raiz de 3, isso aqui sobre 4, mais a área lateral. Bom, esse seria a área daqui, né? A gente pode cortar esse com esse, que dá a área total é igual a 6 L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. A gente também pode cortar esse com esse, que dá 3 mais a área lateral. Ou seja, a área total desse negócio aqui, a área total é igual a 3L ao quadrado, raiz de 3. Opa, ficou muito pequeno. Nesse caso, né, porque é um hexágono. Então a área total é igual a 3 que multiplica L ao quadrado, raiz de 3 mais AL. No caso é a área lateral. Mas isso varia muito, então é melhor não decorar essa fórmula. É melhor saber as fórmulas de polígonos, diferentes polígonos, né? E é isso. A outra coisa que é muito importante é o volume. Vou deixar só essa fórmula aqui, beleza? A outra coisa que é muito importante é o volume. Como que a gente calcula o volume? Bom, eu já tinha falado nas aulas anteriores que o volume é sempre a área da base vezes a altura. Porque, vamos lá, quanto cabe aqui dentro? Vamos supor que a gente corte isso no meio. A gente não vai ter um hexágono idêntico à base se a gente cortar esse negócio no meio? Então isso mostra que a base ela só está subindo, entende? Então, vamos dizer que numericamente aqui seja, sei lá, 52. Se a gente cortar aqui no meio, aqui, essa área também vai ser 52, de um hexágono que vai ser formado aqui. Então, o volume só vai a área aumentando, o hexágono só vai subindo, né? Então, vamos dizer que a área da base, o volume é a área da base, e o que vai subindo? Vai subindo até a altura acabar. Então, é a área da base vezes a altura, né? Esse é o volume de um prisma reto, que também pode ser usado no volume de prisma oblíquo, mas tem que saber daquele negócio lá que a aresta lateral é diferente da altura. Aqui nesse caso a aresta lateral é idêntica à altura, então a gente pode simplificar assim, essas duas fórmulas. Bom, não tem uma fórmula exata para a área da base, porque a base, como eu falei, pode variar. Então, se fosse um quadrado, ia ser L ao quadrado. Se fosse um triângulo, dependendo, podia ser equilátero, podia ser do jeito que qualquer um triângulo, né? Pode ser dos 3 diferentes. Mas a maioria das vezes quando aparece, parece um triângulo e aí é formado por um tetraedro regular.
Mas nesse caso aí a gente já vai começar a falar de pirâmide, né? Então vamos terminar aqui, por aqui. Essas são as duas principais fórmulas. Não são difíceis de guardar, até porque é lógico lembrar delas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido aí na aula, espero que vocês tenham gostado também. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar, pode deixar aí as questões, pode deixar aí perguntando. Mas é isso, né? De maneira geral e bem explicada. Se cair na questão da área total, a gente precisa saber a área da base. A gente, vou falar outro ponto importante aqui. A coisa mais importante que a gente precisa é a área da base. A área da base, porque 99% das questões vai nos dar algo que a gente vai conseguir achar a altura. Ela pode dar o volume, e aí a gente tendo a área da base, a gente descobre a altura, né? Volume dividido pela área da base é igual a altura, né? Passando para cá, tá multiplicando, passa dividindo, é isso mesmo. Então a gente acha a altura. Se nos casos der a área total, a gente vai saber a área da base e consequentemente a gente vai saber esse valor aqui. Então a gente vai saber que a gente precisa multiplicar esse valor por um número para dar o resto que sobra, ou seja, a área total. A área total é igual a 30 mais a L. Aí ele dá a área total. Aí vamos dizer, a área total é 60. Aí passa 30 para cá, menos 30. Isso aqui é a área lateral, entendeu? Então a área lateral nesse caso seria 30, mas como são 6, a gente tinha que dividir por 6 para saber a área de cada um, entendeu? Mas é isso, não tem muito o que se aprofundar não. Essas duas fórmulas aí matam muita questão. Tem que saber mesmo chegar nelas, mas é bem óbvio, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida aí, pode deixar aí perguntando ou pode mandar no WhatsApp, como é para alunos do colégio, pessoas próximas. E é isso. Valeu, rapaziada!